Então tá bom, pessoal, vamos continuar aqui, tá? Projetinho criado, primeira parte já foi tudo certinho, né? Vou dar uma fechada aqui nesses itens. Então tá lá, classe controle, classe controlezinha tá aqui, que tem a soma, classezinha tela que tem os nossos componentes gráficos. Agora vamos linkar essas duas aqui. Então o que eu tenho que lembrar? Eu estou na tela e eu quero utilizar os recursos da classe cálculos aqui, ó, que está no pacote controle. Então eu tenho que dar um jeito de ligar essas duas aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou aqui no botão e aqui, ó, no iniciozinho da tela eu vou criar um objeto do tipo cálculos. Então olha só, eu estou na tela e na tela eu vou criar um objeto do tipo cálculos, onde tem minha regra de negócio. Então ó, eu sempre crio abaixo dessa linha aqui. Essa linha aqui é o início da tela. Onde é que ela termina? Lá embaixo. Ó. Então enquanto a tela estiver aberta, esse meu objeto vai estar rodando. Beleza? Então vamos lá, como é que eu faço isso? Eu escrevo o nome da classe, vou dar um nome aqui, um apelido de CA, que vai receber uma nova cópia da classe. Observe o seguinte, ó, na hora que eu dei o Ctrl barra de espaço, ele já falou o seguinte, primeiro que estava dando uns erros aqui, ó, tá vendo? O chapulinzão colorado aqui, ó, o vermelhinho. Então ele, ó, você quer usar a classe cálculos que está lá dentro do pacote br.com.controle. Quando eu der OK, se eu observar nas linhas de cima aqui, ó, vendo aqui, ó, abaixo do pacote, eu vou dar o Ctrl barra de espaço de novo, ó. Ó, quando eu der o Enter aqui, ó, ó lá, ele faz o import para mim. Então, o que eu fiz agora? Eu liguei a minha tela, né, o código da minha tela, a classe que é a minha tela, ao o nosso pacote controle, que dentro do pacote controle tem uma classe chamada cálculos. Então agora eu interliguei os dois elementos. Beleza? Eu vou dar Enter de novo e vou botar o ponto e vírgula. Então tá aí, ó. Salvei o camarada aqui. Beleza, a partir de agora, aqui na tela onde eu chamar CA, eu vou estar usando uma cópia de cálculos. Ou seja, herança entre objeto e classe. Tudo que tiver nessa classe vai ser herdado por esse objeto aqui. Beleza? E o que for público vai aparecer. O que for privado não vai aparecer. Ok? Então agora, pessoal, eu posso vir aqui no nosso botão, ó, e começar a manipular o que vai acontecer com esse cara aí. Ok? Então o que eu tenho que lembrar? O usuário vai digitar o conteúdo aqui na tela, ó, nos meus inputs, nos JText Fields. Esse aqui é o JT1 e esse aqui é o JT2. Se você observar aqui do lado, ó, quando você clica, ó, ele vai te mostrando esse conteúdo aqui, quem é que você está manipulando. Ok? Então quando eu voltar lá no código fonte, ó, o que eu quero fazer? Eu quero pegar o conteúdo que o usuário setou aqui, ó, que ele digitou aqui, e o que ele digitou aqui, mandar para minha classe controle, para minha cópia da classe controle, que é o objeto, e depois que eu setar lá, eu quero que ele devolva para mim a soma bem aqui, ó. E quando eu quero que aconteça isso? Depois que eu preencher, quando eu clicar no botão de somar, ele tem que fazer isso para mim. Ok? Então vamos lá. Então beleza. Então olha só, eu tenho que setar lá no meu objeto. Então eu vou chamar meu objeto, ó, CA, que é o nome do meu objeto. Quando eu botar o ponto, ó, observe que ele disponibiliza para mim todos os métodos. Então todos os métodos lá que estiverem pertinentes à minha classe controle, que é cálculos, vai estar disponível para eu usar aqui. Então eu vou chamar o set valor 1. Ok?
Então aqui é o seguinte, ó, ele está esperando para mim, né, um número. Então, ó, se eu colocar 9, olha lá, ó, parou de dar erro. Estão vendo? Por quê? Porque aí ele já consegue setar esse camarada lá. Só que aí tem um detalhe. Eu não quero digitar um número aqui. Eu não vou pedir para o usuário vir aqui no código. Instala o NetBeans lá e digita o código bem aqui dentro. Ó. Então eu tenho que criar uma tela para ele. E essa tela tem que me gerar um aplicativo para eu disponibilizar para o usuário. Ok? Então o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu vou pegar o seguinte. Ó. Eu vou ter que pegar o conteúdo lá do nosso JTextField 1. Estão vendo aqui? TextField 1. Ok? E vou ter que trazer ele para cá. Ó. Então, qual é o nome do nosso componente lá? JT. Olha o Ctrl barra de espaço me ajudando de novo. Ó. Valor 1. Quando a tela está aberta que o usuário digita, ele está setando lá na memória. Ok? O que eu quero fazer? Buscar o que ele digitou. Então, eu vou ter que dar um get no conteúdo digitado. Só que tem um detalhe. O input aqui é TextField, ele é do tipo texto. Então eu vou buscar um texto, ó. Então vai ser jtvalor1.get text. Busque o texto para mim que o usuário digitou lá na tela. Aí, pessoal, você pode estar pensando o seguinte: ué, mas não é número? Quando a gente está trabalhando com componente gráfico, os inputs trabalham com texto. Então o que você está inserindo é uma representação de um número, mas na verdade ele é um texto, ok? E aí vem o probleminha. Olha aqui o chapulinzinho colorado aqui, ó. Vou parar o mouse em cima dele, ó, e ele vai me falar qual é, né, a possibilidade de ajuste que eu tenho que fazer. Então ele me falando ali, ó, tipo de dado incompatível. Você está me passando uma string, mas eu preciso de um double. Converte para mim. Beleza? Por quê, pessoal? Olha aqui, ó, estou buscando um texto. Mas se nós pararmos para analisar, esse set valor aqui, ó, não é o lá da classe controle? Eu vou olhar lá, ó. Vou lá na minha classe controle, ó. Olha lá, ó. Set valor 1, o que entra nele? Um double. E eu estava mandando um texto. Na hora, a ferramenta já está me dizendo que tem erro aqui, ok? Então a compilação aqui é runtime, né? É na hora que eu estou digitando. Enquanto eu não terminar de arrumar isso aqui, a aplicação não roda, ok? Isso é uma segurança da linguagem e é o que muita gente acha chato. Mas fica dando um monte de erro, dá um monte de erro enquanto estiver errado. Quando estiver correto, ele para de dar erro, tá bom? Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o que a gente chama de cast. Eu vou converter o dado. Então eu vou abrir um parêntese aqui, vou colocar aqui um double. Observe o seguinte, hein? Esse double eu estou escrevendo com o D maiúsculo. Então ele não é o tipo de dado double, ele é a classe double, que dentro dela tem um método chamado valueOf. O que esse cara faz? Ele converte o dado para double. Então, ó, converto o valor de getText aqui de jtValor1 para double. Depois que eu converter, aí eu consigo setar. Então, eu abri um parêntese aqui, falta fechar um parêntese aqui. Então, ó, salvei. Olha agora. Estou capturando. Aqui é igual na matemática, é de dentro para fora, né? Então, no primeiro parêntese aqui dentro, está o número que o usuário digitou lá na tela. Eu capturei lá através de jtValor1, que é o nome do componente que eu estou controlando. Estou convertendo, ó, no segundo parêntese para double. E depois que eu converter, é que eu estou jogando no meu objeto CA no método setValor1. Ok? Então tá aí, ó. Consegui fazer o que eu queria. Pegar o que foi digitado na tela e setar lá na memória, na cópia, no nosso objeto. Vou fazer o quê? A mesma coisa para valor 2. Por quê? Porque eu vou digitar dois números, né? Então o que eu vou mudar aqui, ó? Aqui vai ser setValor2, que é o outro método que tem lá na classe.
E aqui o JT valor 2. Daí a importância de você manter o padrão de nomenclatura dos seus componentes, dos seus objetos, dos seus atributos e dos seus métodos. Certo, pessoal? Então tá bom. Salvei o camarada aqui. Então, ó, aqui eu estou mandando para a memória. Ele vai processar isso lá. E olha lá. CT valor 1, CT valor 2. Agora o que eu quero? Eu quero esse somar aqui, ó. Então, ó, quando eu chamar o método somar, ele vai executar todas as linhas que estão aqui dentro. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Pega valor 2 que já está setado, soma com o valor 1 que já foi setado lá e retorna para lá onde pedir a soma. Por que ele faz isso? Porque tem um sinalzinho de mais aqui, ó, que é o nosso operador. Beleza? O nosso operador aritmético. Ok? O sistema operacional já está com isso programado internamente. Então vamos lá. Vou pegar esse cara aqui, ó. E o que eu vou ter que fazer agora? Lembra da tela aqui, ó? Quando eu clicar no botão, eu vou pegar esses dois valores, vou setar. Essas duas linhas nós já fizemos. Agora eu vou mandar para lá, setei, e quando ele me retornar, eu vou escrever o resultado nesse label aqui. E quando é que isso vai acontecer? Quando eu clicar nesse botão aqui, ó. Beleza? Então vamos fazer isso, ó. Então, ó, tô dentro do botão ainda, ó. Aqui o botão. O botão começa aqui e termina aqui, ó. Então, eu vou falar o que agora? No JL, que é o JLabel, resultado, olha ele aqui, ó. Nós vamos setar, ou seja, escrever um texto lá dentro. Ok, ó. Set text. Olha lá o que ele está pedindo, um string. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar um aspas duplas aqui. Ok. E vou colocar um sinal de mais aqui. Por que eu vou colocar um sinal de mais aqui, pessoal? Porque aqui no Java, para concatenar, que é juntar conteúdo de texto com conteúdo de variável, eu uso o sinal de mais. Lá em C é o ponto, ou a vírgula, né? Em C é vírgula, em PHP é ponto ou vírgula, depende do que você for fazer. Então, ó, coloquei isso aqui, e agora quem eu vou chamar? O meu objeto, porque lembra que o meu objeto herda todos os métodos? Eu falo, ó, quando chegar aqui, do meu objeto, chama o método, e aí ele me disponibiliza todos de novo. Mas quem eu quero que seja executado? O somar. Estão vendo aqui? Olha lá o que ele me fala. Somar, quando você executar, ele vai te retornar um double. Vou dar Enter aqui. Olha lá. Agora está pronto, ó. Beleza? Então eu vou salvar aqui, ó. E vou rodar a aplicação. A maneira mais tranquila de rodar a aplicação é o seguinte. Por enquanto só tem uma tela, mas quando tiver mais telas, ele vai sempre rodar a principal. Eu quero testar essa aqui, ó. Então eu clico com o botão direito em cima dela e mando executar esse arquivo. Ele está compilando tudo, ó. Está gerando um ponto jar, que é como se fosse um executável. E quando ele termina de gerar, olha quem ele mostra pra gente aqui, ó. Que beleza, a nossa tela. Beleza? Que nós criamos. Agora vamos lá. O usuário vai digitar 9 e no campo 2 vai digitar 4. Beleza? Então, ó, essa codificação que vocês estão vendo aqui, ó, seta valor 1 em CA, seta valor 2 em CA, pega o que foi setado, manda somar lá na memória e traz o resultado de somar para cá e escreve no label. Estão vendo esse código aqui? Esse código todinho aqui, ó, essas linhas aqui, elas vão ser executadas quando? Quando eu clicar nesse botão. Porque esse botão aqui, ó, é que está acionando essas linhas. Olha o nome dele aqui, ó, JB somar na ação de performance. Beleza? Então olha lá, quando eu fizer isso, ó, puff, beleza? Então, ó, mandou para a memória, processou o que tinha que processar, e quando deu um get em somar, ou seja, chamou o método somar aqui, ó, ele trouxe a soma dos números. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, com esse esquema aqui, nós vimos a revisão de classe,
Beleza? Criação de classe, ó, classe cálculos, criação de atributos, criação de métodos. Beleza? Tá aqui os métodos, ó, todos criados bonitinhos. Criação da tela, tá aqui a tela, ó, né? Com os componentes básicos, nós vamos usar aqui bastante, bem simples, mas vamos usar bastante. Ok? E vimos a instância de objetos, olha aqui, ó, instanciado o objeto. E vimos também a codificação dos elementos. Tranquilo, pessoal? Então na próxima aula nós vamos ver as validações, ok? Então até a próxima.